Deixe-me daqui também meter o bedelho à anunciada renúncia de Jean Willis ao mandato de deputado federal pelo Rio de Janeiro. Ele foi recentemente, na última eleição, reeleito pelo PSOL, o partido daquele terrorista que tentou matar com uma facada o candidato à presidência Jair Bolsonaro, que foi colega de Jean Willis na Câmara dos Deputados e que recebeu de Jean Willis uma cusparada no rosto devido a divergências políticas durante a votação do impeachment de Dilma Rousseff. Jean Willis me conhece mais a mim do que eu a ele. Haja vista que numa disputa eleitoral para a direção da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia, que ele cursou, na disputa de 2013, quando eu era candidato a diretor, ele se pronunciou, interferindo naquela disputa, com uma carta em apoio à candidata da situação, a candidata do grupo de mando da Faculdade de Comunicação, cujas referências eu já dei em outros vídeos em que discuto os descaminhos da Universidade Federal, da Universidade Pública Federal. Portanto, ele conhece mais a mim do que eu a ele. Ele se tornou conhecido depois de participar e ganhar um desses Big Brothers, esse programa de mexericos que faz sucesso no mundo todo. Ele se sagrou campeão com um discurso em defesa dos homossexuais e ganhou lá um prêmio de R$1 milhão, ou foi R$500 mil, e desde então se lançou publicamente à esfera política. Antes disso, era alguém totalmente desconhecido, com a participação pouco influente em Salvador, simplesmente um zero à esquerda. Acho que foi professor em uma dessas faculdades privadas, acho que até foi professor em um curso de comunicação que eu ajudei a montar e defender junto ao MEC, de uma faculdade chamada Jorge Amado, curso esse que foi estruturado por mim a convite da direção dessa faculdade, mas que depois, quando essa faculdade, a direção veio negociar comigo em termos nada republicanos ou civilizados, eu mandei ele às favas e, claro, fui demitido, não coordenei esse curso, mas soube que Jean Willis deu aula neste curso de jornalismo. Portanto, ele agora renuncia. E qual é a repercussão? Pelo menos aqui onde eu estou, a repercussão não é nada positiva. Imagine o que seria da história da humanidade se houvesse homens como Jean Willis, ou se todos os homens fossem como Jean Willis, né? Que foge do pau à primeira ameaça. Ele diz que está sendo ameaçado desde, acredito, aquele momento em que deu a cusparada. Veja, um dos atos mais infames no debate político é exatamente esse: por você divergir das posições do seu contendor, você dirigir-lhe uma cusparada no rosto. Aquilo é um ato infame que o atingido por aquele ato não reagiu à mesma altura que o deputado Jean Willis, que sofreu um processo por falta de decoro parlamentar e foi culpado, foi considerado culpado e recebeu uma pena menor por falta de decoro. Essa pena menor que ele recebeu por ter cuspido no rosto do deputado Jair Bolsonaro é uma pena pequena que ele agora se queixa e dá como uma das razões da renúncia dele um certo descrédito no funcionamento da justiça, porque um dos bolsonaristas que acaba também de ser eleito deputado, o Alexandre Frota, que é ator, foi eleito deputado,
chegou a publicar nas redes sociais insinuações ou afirmações de que Jean Willis favorecia a pedofilia ou era um pedófilo. O Jean processou Alexandre Frota, que foi condenado pela justiça e recebeu uma pena considerada por Jean Willis uma pena menor, uma pena de pagar algumas cestas básicas, se não me engano. Ou seja, na hora da condenação de Jean Willis por falta de decoro, ele não se queixou do resultado da pena dele. Agora, com Alexandre Frota, ele justifica uma das razões dele sair, dizer que está saindo do país e renunciando ao mandato, digamos assim, a sua não crença no funcionamento da justiça ou no funcionamento das próprias instituições da República, como a Polícia Federal, o Ministério Público, que estão investigando, que estavam lhe dando proteção e investigando as supostas ou verdadeiras ameaças que ele recebe. Na nossa vida de militância, na nossa vida de ativista, quantas ameaças nós já recebemos? Imagine se nós tivéssemos desistido de defender os interesses públicos ou da sociedade ou dos grupos que nos escolhem como representantes, né? Abrirmos mão disso por conta dessas ameaças. Veja, a Marielle Franco foi assassinada e recebeu, antes de ser assassinada, várias ameaças. Jean Willis diz que não quer ser mais uma vítima. Ele não quer ser e entrega o mandato dele para um vereador do Rio de Janeiro, que assume agora a Câmara dos Deputados, com a mesma bandeira dele. Ou seja, eu tiro o meu da reta e entrego a você. E agora eu vou fazer proselitismo supostamente de esquerda e de defesa dos interesses dos homossexuais em outras partes do mundo que não no Brasil, porque o Brasil é um país que está sobre uma ditadura, ou essas fantasias, né, criadas pela mente tacanha de pessoas como Jean Willis. Eu me pronuncio mesmo porque a congregação da minha faculdade, a faculdade que ele cursou, a Faculdade de Comunicação da UFBA, se reuniu recentemente e publicou uma nota em solidariedade a Jean Willis. Nota esta que essa congregação jamais fez, claro, dirigida pela diretora que ele apoiou contra mim, e na carta dele de apoio ele fazia insinuações a respeito do meu caráter à época, insinuações e ilações. Essa congregação agora acaba de publicar uma nota em solidariedade ou em apoio a Jean Willis. Quer dizer, esse tipo de manifestação que, por exemplo, um membro da faculdade como eu, que já fui várias vezes ameaçado, recentemente, vocês sabem, um desconhecido que acabou depois a polícia revelando que esse desconhecido era um aluno desta faculdade, e eu procurei a direção da faculdade para tomar providências. Ela se manteve calada, ela se manteve, digamos assim, de certa forma cúmplice a esses ataques que se dirigem não somente a mim, ataques e ameaça, mas a minha família, a minha filha de 5 anos de idade. Quer dizer, neste momento eu não recebo nenhuma solidariedade, mas a congregação se apressa em prestar solidariedade a um deputado covarde, né, e que foge ao mandato, né, deixando os votos, os 20 mil votos que ele recebeu. Basta dizer que Jean Willis nunca recebeu voto suficiente próprio para ele mesmo ser eleito. Ele sempre é eleito na rebarba de outros candidatos do partido dele, que são bem votados no Rio de Janeiro, e ele fica ali sempre atrás, dependendo desses votos dos mais votados. Ele recebeu agora 20 mil votos, né, e renuncia, abandona, manda às favas os seus representados, né, e diz que vai se refugiar, sei lá, vai pedir asilo, talvez asilo político na Europa. Ele até insinua que pedirá a Cuba, que poderá estar indo para Cuba. Evidentemente que trata-se de humor negro por parte dele, porque é exatamente em Cuba onde os homossexuais mais sofrem violência ou sofreram violência. Não só Cuba, os países dito socialistas, da mesma linha defendida pelo PSOL,
né? Se ele, Jean Willis, tivesse o mínimo de conhecimento sobre a situação ou a história cubana, ele sequer brincaria com esse fato, citando Cuba como local do seu destino. Se ele conhecesse a biografia de Carlos Moore, um intelectual cubano que se refugia no Brasil, em Salvador, né? Se ele lesse, por exemplo, eu recomendo que ele leia Pichón, quer dizer, que é uma autobiografia, Pichón, de Carlos Moore, ele não brincará com isso. Quer dizer, ele verá que prostitutas, pederastas é o designativo que os cubanos dão a homossexuais, prostitutas, pederastas e pretos, como eu, sofreram durante a Revolução liderada por Fidel Castro terríveis violências, foram colocados no paredão, sofreram lavagem cerebral. Cuba e os países ditos socialistas são esses locais onde menos há direito a divergências e há inclusive opções ou manifestações de diversidade sexual ou mesmo racial. Então é uma piada essa anunciada renúncia de Jean Willis, e assim deve ser tratado. Ele agora também ameaça se tornar professor. É de fato uma ameaça, quer dizer, ele tem um longo caminho a percorrer até se tornar professor, porque acima de tudo eu sei que isso cada vez é menos exigido do professor. O professor precisa ter caráter, precisa olhar para os seus alunos sem nenhuma vergonha dos atos cometidos ou feitos na sua vida pregressa ou não pregressa. Então, este é o comentário que tenho a fazer, desejando-lhe boa sorte a Jean Willis no futuro, ao seu futuro, à sua carreira, mas com profundo ceticismo a respeito das verdadeiras razões que fazem com que ele abandone os seus representados. Um abraço, assine o canal, subscreva este canal e compartilhe os nossos vídeos. Nós continuamos o debate. Um abraço.